Audi A3 Sedan Prestige, com motor Turbo Flex de 150 cavalos e 25 kg de torque. Faróis Bichenon, bancos em couro, controle de tração e controle de cruzeiro com condição imperdível. De 152.990 por 132.990 e ainda financiamento com 60% de entrada e saldo de 24 vezes sem juros. Aproveite e venha conhecer a nova Audi Q3 com design e tecnologia renovados em condição imperdível. 60% de entrada e saldo em 24 vezes sem juros. Audi Center Santos, Rua Brás Cubas 340. Telefone e WhatsApp 3877-2834. Perceba o risco. Proteja a vida. Mangia, mangia, mangia che te fa bene, lasagna, cannelloni, spaghetti penni, braciola, polpettoni, formaggio parmigiano, di Luca Cantina con sottacchi italiano. Mangia, mangia, mangia che te fa bene, gnocchi tagliarini, tortellini, cappelletti, anche in Napoli in Cinto so si fa l'italiano, Cantina di Luca, io come ti amo. Cantina de Luca, Tolentino Filgueiras 80. A Prevent Senior fez parceria com novas redes de laboratórios como Lavoisier, Del Boni e muito mais. Você que é beneficiário Prevent Senior pode telefonar e agendar seus exames diretamente nos laboratórios credenciados. Outra novidade é que a segunda via de boleto está disponível no aplicativo Prevent Senior ou no portal do beneficiário. Você pode ainda receber o código de barras por e-mail, SMS ou gravação digital. Acesse preventsenior.com.br e saiba mais. ANS 30214-7. RTL nas redes sociais. No Face, Litoral FM Santos. No Instagram, Litoral FM Santos. No YouTube, Litoral FM Santos. RTL, a rádio que você vê. Começa agora na RTL 917, Jornal Litoral. Oferecimento Audi Center Santos, Rua Brás Cubas 340, Vila Matias, Santos. Telefone 3788-2834 e CDL Santos Praia. Olá, bom dia, 7h12. Bem-vindos a mais uma edição do Jornal Litoral, aqui na RTL Rádio e TV Litoral. Estamos ao vivo pela FM 91.7, também em todas as nossas plataformas pelo @LitoralFMSantos. Mais um dia de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santos. Hoje é terça-feira, dia 27 de outubro. Eu sou Lúcia Costa. E eu sou Paulo Vieira e vamos juntos até as 9 da manhã. Baixe o aplicativo exclusivo da Rádio e TV Litoral de graça na loja do seu celular e acompanhe a nossa programação de qualquer parte do Brasil e do mundo. Jornal Litoral há 33 anos no ar, sempre com a melhor informação. Aqui na Central Técnica, Geraldo Júnior. Bom dia. Bom dia, Paulo Vieira, Lúcia Costa, os ouvintes e o convidado da bancada. Bom dia, Geraldo Júnior, e hoje recebemos aqui no Jornal Litoral o candidato Bayard Umbuzeiro do PTB. Bom dia, candidato, é um prazer ter o senhor aqui. Bom dia a todos da bancada, aos ouvintes todos. Estamos à disposição. Muito bom dia, candidato. Bom, vocês que estão acompanhando o Jornal Litoral, mandem suas perguntas com áudio pelo nosso WhatsApp 13982169917, 13982169917, ou através do nosso Facebook, @Litoral FM Santos. E a partir de hoje, para você que está participando conosco pelo WhatsApp, vai participar de um sorteio de um guarda-chuva personalizado da RTL. Mande sua mensagem e participe. Bom, candidato, nesse primeiro momento nós queremos aqui que o eleitor conheça quem é o seu candidato a prefeito de Santos. Então, queremos saber um pouco sobre a sua origem. Bom? Bem, eu nasci em Santos, beneficência portuguesa, aos 22 de setembro, 12h30 de 1940. Não se assustem. Bem, eu estudei em algumas escolas, entre elas o Martim Afonso, São Vicente, Tarquínio Silva aqui em Santos. Estudei no saudoso Escolástica Rosa, que dá uma tristeza de ver o estado dele lá. Pegava o bonde 13 de manhã e descia na porta, enfim, e acabei me formando em Direito depois já de uma certa idade, em função
das dificuldades que nós encontramos na nossa família e um pouco também de desleixo, para não dizer vagabundagem da minha parte. Acabei me formando em Direito, não é? E isso já faz algum tempo, me formei em 1971 e, enfim... Por qual faculdade, Baiardi? Eu me formei em Mogi das Cruzes. E nessa época eu trabalhava em São Paulo, subia de manhã cedo, trabalhava em São Paulo, pegava o trem, ia para Mogi e descia de carona com o restante do pessoal que morava em Santos. Foi uma vida daquelas, né? Isso faz parte do nosso currículo, né? A gente conseguiu driblar e vencer muitas dificuldades. A minha família, papai era funcionário público estadual na área da polícia, trabalhava aqui como contador aqui da sétima delegacia regional, era ali um casarão enorme na Conselheiro Neves, não é? Então, obviamente que a gente tinha muitas limitações, mas eu me lembro que nessa época eu morava em São Vicente, eu fiquei toda a minha meninice e adolescência em São Vicente, e eu me lembro que a gente tinha bastante dificuldade, né? A nossa diversão era praia, tumiaru, basquete, futebol, natação sobretudo, e num determinado momento caça submarina. Isso realmente eu passei a praticar praticamente todo final de semana, não é? E até tenho lá uma boa penca de troféus de caça submarina. Eu tive a capacidade de quebrar a hegemonia dos cariocas em 1968, com um campeonato brasileiro que ocorreu na Ilhabela. Então o esporte sempre esteve presente na minha família inteira, né? Meu pai, por exemplo, jogou basquete no Santos. Eu só não gostei do número da camisa dele, porque eu tenho isso em foto lá em casa, que é a camisa número 13, poderia ser 14, mas não é. O senhor começou a trabalhar com qual idade? Eu comecei cedo no Simval Melo e Companhia, era uma empresa comissária exportadora de café. Eu comecei ali com, se não me engano, com 15, 16 anos como office boy. Então fazem alguns anos, não é? E o senhor depois tornou-se um empresário de sucesso. Quando o senhor organizou a sua primeira empresa? Bem, eu comecei como funcionário, trabalhei na época, comecei no H Quintas, logo depois que eu vim do Paraná, que eu fui tentar a sorte lá com meus pais, servi o exército em Ponta Grossa, não é? Na época meu pai estava com uma licença prêmio, então nós fomos gerenciar uma empresa de transporte que trazia café verde para o porto, não é? E ali foi o meu primeiro contato, digamos assim, com uma empresa de transporte. Então eu, quando vim para Santos, eu fui trabalhar no H Quintas, com o Rubens Quintas, não é? Onde ali começou efetivamente meu aprendizado no relacionamento com as pessoas e etc. Dali eu fui para uma outra empresa concorrente, que era o Martino Max, na Senador Feijó, e depois eu fui trabalhar na Sanitária Santista, naquela oportunidade em que o grupo do Santos Futebol Clube, o Pelé, Zito, o Pepe Gordo, esse pessoal todo acabaram adquirindo a Sanitária Santista, e eu lá estava, e sempre, não é? Porque eu tive uma fase também de representante comercial autônomo, em função da minha facilidade em falar com as pessoas. E se comunicar. Eu tinha, então eu bati a perna na cidade inteira, na região toda, Bertioga, enfim. Aonde tinha um barulhinho eu ia tentar vender algum dos produtos que eu representava, não é? Então a minha vida foi sempre trabalho, mas a minha primeira empresa efetivamente não foi a Transbrava. A gente teve empresa, na época, empresa pessoal e etc., mas a minha história na Transbrava começou quando eu, ao participar de uma conferência sobre o assunto aduaneiro, armazéns alfandegados, etc., etc., naquela época tinham duas, Cobec e
a Gersbeck, a Armazéns Gerais, que era em São Bernardo do Campo. E eu assisti uma palestra, eu já trabalhava na área com o João Afonso Ribeiro Maia, lamentavelmente falecido precocemente, que era o despacho da Aduaneiros Maia. Então eu, de repente, tive algumas intervenções nessa palestra, chamei a atenção lá do acionista majoritário, e eu fui convidado a trabalhar na Transbrasa, isso em 1976, 77, se não me engano. A Transbrasa foi fundada em São Bernardo do Campo em 74, pelo grupo Gersbeck, que era um terminal, um armazém alfandegado, onde uma grande parte dos acionistas eram todos políticos, oriundos lá da prefeitura, vereadores, etc., e o Roberto Nascimento, que era um grande comissário de despachos na época, era um dos acionistas majoritários também. E ali na Transbrasa eu comecei como gerente geral, em função até da minha expertise na área, etc., e fui caminhando, tive muitas dificuldades, tive outros sócios, não é? Enfim, até que eu consegui comprar a Transbrasa. No dia, fechamos o negócio exatamente no dia 1º de novembro, o dia que nasceu a minha neta mais velha, Tainã, filha do Baiarzinho, meu filho mais velho. Então, ali começou, então, eu de funcionário, acabei virando patrão. E aí é onde eu ia entrar com a minha pergunta. O senhor é realmente um empresário muito bem-sucedido, com renome aqui na cidade, enfim, em outros lugares também. E aí vem aquela pergunta que o senhor já respondeu 1 milhão de vezes, mas que eu preciso te fazer para os nossos ouvintes. O que te fez entrar para a política e o que o senhor pode fazer como prefeito, entrando como prefeito? Bem, essa minha trajetória política, ela começa verdadeiramente em 1987, se não me engano. Eu, na condição de diretor-geral da Transbrasa, eu não era ainda o único dono, no ramo de transporte rodoviário de carga, havia muitas queixas, uma indignação muito grande do setor em relação ao que o governo, a maneira que o governo tratava, etc., etc. Então, naquela oportunidade, eu resolvi me candidatar a deputado estadual. E eu, como tinha, do dia 1º de maio, já aqui na Joaquim Távora, a gente tinha o hábito de todo 1º de maio homenagear o Dia do Trabalhador, nós fazíamos uma churrascada para valer mesmo. E ali eu mantive contato com muitos políticos, o Dr. Herbert Leve, que era um do PFL, enfim, o Mário Covas, então uma infinidade de políticos ali, e aquilo começou a me despertar, essa possibilidade. Eu me candidatei a deputado estadual na época, que foi até diria, não consegui me eleger, fiquei na suplência, mas foi uma estreia, na minha opinião, vitoriosa, porque eu consegui mais de 15 mil votos na época, e em seguida eu acabei me elegendo vereador em 89, não é? Na época que a Thelma passou a ser prefeita, e esse foi o meu início, e terminado meu mandato de vereador, eu ainda tive a oportunidade, por ocasião da eleição do presidente Collor, a sair candidato a deputado federal. E nesse momento, realmente eu percebi que a coisa não é para brincadeira, a coisa é para profissional. Embora eu não seja e nunca tive intenção de ser profissional da política, mas a minha carreira política começou e terminou ali mesmo, porque depois do fracasso na eleição para deputado federal, resolvi me candidatar à vereança mais uma vez e não tive sucesso. Aí eu parei e me dediquei exclusivamente à tarefa aos negócios e, felizmente, graças a Deus, eu acho que eu aprendi muito, não é?
E com isso eu tive a oportunidade de conseguir a minha independência, não é? Então hoje estou confortável e respondo diretamente a sua pergunta. Na verdade, são duas motivações. Uma delas, por exemplo, é que eu achei que era um momento, até na minha idade, pelo meu amadurecimento, fruto das minhas observações, dos meus estudos, das minhas conversas, não é? E, sobretudo, da minha experiência. Eu sempre fui muito voluntarioso, eu sempre fui muito persistente dentro dos objetivos, porque um dos meus sonhos de criança era morar de frente para a praia, não é? Então, para isso, eu tinha que perseguir realmente, arranjar um jeito de ganhar meu dinheiro. E meus filhos sempre me acompanharam nisso. Então, eu, nesse momento, estou confortável, não é? Eu não tenho a menor necessidade de ser candidato, mas essa minha vontade de querer ajudar a minha cidade, porque eu tenho verdadeira paixão por Santos, eu acho Santos fantástico, tem tudo de bom para qualquer pessoa morar. Então eu acabei colocando um pouco do meu tempo, quero, através da minha experiência, tentar melhorar a situação da cidade como um todo. Daí a publicação do livro que antecede a nossa decisão de ser candidato. Essa é a primeira motivação. A segunda eu diria que a minha indignação com o setor público, de um modo geral, que ele não nos devolve na mesma proporção dos tributos pagos os serviços essenciais, os serviços públicos. E a gente tem tido alguns embates aí e discussões, sobretudo aqui na cidade de Santos, não é? Essa é uma postura, quer dizer, é uma indignação, me parece, comum a todo brasileiro, né, nesse momento, um momento difícil que o país vive na política. Como é que o senhor enxerga o governo João Dória, a pessoa João Dória, o governador João Dória e os resultados do governo João Dória? Bem, o João Dória, na verdade, como empresário, é um homem de sucesso, embora eu não tive conhecimento que ele tivesse sido algum comerciante, tivesse sido um industrial, absolutamente, mas ele é o mestre, digamos assim, das intermediações, não é? Mas eu vejo o João Dória uma pessoa extremamente perigosa sob o aspecto da nossa democracia, o nosso regime. A sua sede de poder é uma coisa que realmente deixa a gente bastante preocupado, não é? E eu confesso que depois da eleição da prefeitura em São Paulo, que ele conseguiu, se notabilizou pelo trabalho que ele desenvolveu. Eu não conhecia bem a história do João Dória. Depois eu fui ver, ele teve no governo Sarney, teve altos e baixos, etc, etc. Mas realmente ele se revelou depois que ele se elegeu prefeito, não é? E, sobretudo, depois que ele se elegeu governador, usando, obviamente, a popularidade, eu diria até que indevidamente, do presidente Bolsonaro. Então, eu tenho muito cuidado e muitas dúvidas quanto ao caráter do João Dória. E eu confesso que não me serve de exemplo, muito pelo contrário. Eu acho que foi, como dizem o ditado popular aqui, foi com muita sede ao pote, prejudicando pessoas, eu diria que até mentindo, prometendo que não vai entregar, enfim, não é uma pessoa para ser seguida. E, na mesma linha, como é que o senhor enxerga o governo Bolsonaro, a pessoa Jair Messias Bolsonaro? Olha só, o Bolsonaro, pelo seu próprio temperamento, ele não há nenhuma acusação que pudesse ser feita a ele com relação à própria democracia, embora algumas atitudes deles possam
levar para um outro entendimento que não é republicana, que não é democrática. Mas ele, de certa forma, conquistou não só a mim, mas a população brasileira. Tanto é que ele foi eleito presidente da República e eu vejo nele uma pessoa íntegra, com muitas dificuldades em função do Congresso, em função do próprio Supremo Tribunal Federal, tá certo? Mas é impressionante a tenacidade, a resiliência, a perseverança do Bolsonaro, que, aliás, eu já tive tudo isso, quer dizer, dobrei esse tipo de sentimento meu a partir do momento que eu acompanhei a campanha do Bolsonaro, acompanhei efetivamente toda essa situação. Então, eu sou um fã incondicional do Bolsonaro. Não estou sendo apoiado por ele, não é? Mas eu fui homenageado por ele quando recebi a comenda de Barão de Mauá, que é o patrono da infraestrutura brasileira. Eu fui, entre 180 autoridades, eu fui o único santista e empresário a receber essa comenda. Perfeito. Candidato, eu vou pedir licença ao senhor um pouquinho. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Antes de sair para o nosso intervalo, eu vou dar um recadinho aqui para vocês. Vocês estão acompanhando essa entrevista com o candidato Bayard. Nós estamos, nessa semana, fazendo todos os dias faremos um sorteio aqui de um guarda-chuva personalizado da RTL. Então, você que quiser participar desse sorteio, mande um oi aqui ou uma pergunta para o nosso WhatsApp 13 98 216 9917, que você vai entrar aqui na minha listinha e vamos sortear. Daqui a pouco a gente volta, vamos lá. O cafezinho do Jornal Litoral é um oferecimento de Bagagem Moda Masculina. As melhores grifes em um só lugar. Bagagem Moda Masculina, Avenida Pereira Barreto, 16. Telefone 3289-6547. Na RTL 917, Jornal Litoral. Oferecimento Audi Center Santos e CDL Santos Praia. Audi A3 Sedan Prestige, com motor Turboflex de 150 cavalos e 25 kg de torque. Faróis Bichenon, bancos em couro, controle de tração e controle de cruzeiro com condição imperdível. De 152.990 por 132.990 e ainda financiamento com 60% de entrada e saldo de 24 vezes sem juros. Aproveite e venha conhecer a nova Audi Q3 com design e tecnologia renovados em condição imperdível. 60% de entrada e saldo em 24 vezes sem juros. Audi Center Santos, Rua Brás Cubas 340. Telefone e WhatsApp 3877-2834. Perceba o risco. Proteja a vida. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Computador travou, a rede desconfigurou, a impressora que quebrou, agora o seu problema acabou. Full Soluções Tecnológicas, venda de equipamentos e manutenção para impressora, locação, toner e cartuchos para impressão. Full Soluções Tecnológicas. Acesse ust.com.br ou ligue 3321-4541. Quando precisar de serviços de entrega, não erre. Chame a RR. A RR Courier tem motoboys altamente qualificados, malotes, pagamentos e transporte de documentos em geral para toda a Baixada e Grande São Paulo. E-commerce, malotes, serviços esporádicos, a solução para sua necessidade. Precisou de motoboy? Não erre. Chame a RR. Acesse rrcourier.com.br. Telefone 13-3028-1555 ou peça seu motoboy pelo aplicativo RR Courier Clientes. Não erre, chame a RR.
Jet Frio Refrigeração Litoral. Aqui você encontra tudo em equipamentos, peças em reposição em refrigeração, comercial e industrial. Você que é técnico, gerente ou proprietário de supermercado, padaria, açougues, faça um orçamento com a equipe de vendas. Melhore sua refrigeração, economizando energia com equipamentos modernos e mais eficazes. São mais de 3 mil itens entre compressores e controladores digitais. Você, instalador ou técnico, temos a maior variedade de ferramentas à sua disposição. Temos estacionamento conveniado e entrega sem custo em toda a Baixada Santista e Vale do Ribeira. Não perca tempo, ligue agora, 13-3202-0400. Jet Frio Refrigeração Litoral, tudo pra você. A Design Gallery só trabalha com as melhores marcas e tem tudo pra sua casa. Cama, mesa e banho, faqueiros, eletro e decoração, chá bar e chá de cozinha. E para os noivos, até 10% da lista comprada é revertida em produtos Design Gallery. Azevedo Sodré, número 3, no Boqueirão e na Marechal Deodoro, 98, no Gonzaga. Na RTL 917, Jornal Litoral. Oferecimento Audi Center Santos e CDL Santos Praia. E voltamos com o Jornal Eleitoral especial com entrevistas para os candidatos a prefeito de Santos. Hoje aqui conosco, nessa terça-feira, o candidato pelo PTB Baiardi. Continue mandando a sua mensagem de áudio através do nosso WhatsApp 13982169917 ou através das nossas plataformas @LitoralFMSantos. E você que mandar pelo WhatsApp está concorrendo ao nosso guarda-chuva exclusivo aqui da RTL. Candidato, antes de irmos para o comercial, eu tinha uma pergunta muito importante que não deu tempo, mas então eu gostaria que o senhor respondesse. Por que ter escolhido o seu partido? Bem, eu já estive no PTB aproximadamente uns 15, 16 anos atrás, e eu vim para o PTB através de um convite que não foi exatamente para ser candidato a prefeito, não é? Tanto que nós nos filiamos aos 47 do segundo tempo, digamos, no finalzinho mesmo. E uma série de situações que foram ocorrendo num curto período de tempo, acabou, de certa forma, me colocando nessa condição de prefeito. Então, é uma história, não é super longa, mas eu acho que não valeria a pena perder tempo com isso. Uhum. Então, hoje estou no PTB, a exemplo do passado, não é? Mas eu acho que estou satisfeito. Perfeito. Candidato, agora às 7h37, o Alexandre é servidor público e ele manda aqui um áudio para nós sobre essa questão. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Paulo. Bom dia, candidato Baiato, que é o Alexandre, fala aqui de Santos, sou servidor público. E, ao contrário que muitos pensam, é uma classe que bem trabalhadora e está tendo muitas perdas aí ao longo dos anos. E gostaria de saber de você qual é a sua proposta para essa classe aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Essa é uma demanda de parte do eleitorado, né? É como administrar o servidor público. Eu acho que algumas medidas, entre elas, levantar a autoestima do servidor público, sobretudo os estatutários. Realmente, nesses últimos 16 anos de governo, os primeiros 8 anos do Papa, houve uma economia com o achatamento dos salários dos servidores, onde o governo municipal economizou algo em torno de R$1 bilhão. Já no governo Paulo Alexandre, a economia foi maior, foi de R$1 bilhão e 500 milhões. Isto porque, ao contrário de você prestigiar o funcionário público de carreira, o estatutário, etc., que você pode usar até 54% da sua receita líquida do município, né? Usaram só 46%. Então, essa economia de 2,5 bilhões nesses últimos 16 anos, obviamente que não contentou, muito pelo contrário. Reclamam de plano de carreira, reclamam de uma série de desmandos, e nós temos exatamente a minha experiência como empregador de mais de 300 pessoas atualmente na minha cidade, na minha Transbrasa.
eu penso que essa autoestima precisa ser realmente levantada e meritocracia, fazer com que o funcionário estatutário se sinta feliz trabalhando, repor salário, evidentemente que não dá para pensar nisso nesse momento, só em 22, em função da própria lei, não é? Mas eu acho que a nossa ideia é reciclar esse pessoal todo, ver as suas potencialidades e distribuir isso de acordo com a capacidade de cada um e a missão que ele vai exercer dentro da prefeitura, não é? Ou seja, o lugar, o certo para o homem certo. Então, é isso que a gente pratica em termos de administração das pessoas. E os funcionários vão ser prestigiados realmente. Perfeito. Nós temos uma outra pergunta aqui, que é do Marcos de Oliveira. Muito bom dia para todos. A minha pergunta para o candidato vai acabar sendo a mesma, porque eu sou professor de geografia e gestor ambiental. E o meu TCC foi sobre a geografia do lixo na cidade de Santos. Então, gostaria de saber do candidato qual que é a proposta dele para o futuro do lixo em Santos, o aterro sanitário Sítio das Neves. E gostaria de saber também sobre a URE, né? A Valoriza Energia. Junto dessa pergunta, se puder, perguntar sobre morador de rua também, que Santos passou do ponto. Obrigado, bom dia. Pois é, Prado. A questão do lixo ela é muito importante, né? Nós produzimos muito lixo e não temos espaço para acomodar todo esse lixo. Hoje se fala aí em incineração desse lixo. Como é que o senhor enxerga essa questão e qual seria a proposta do prefeito, do candidato Baiardi para esse setor? Olha, eu tenho escutado muito a população de um modo geral e até pessoal de fora do país dizer que o nosso lixo é o lixo mais rico do mundo. Eu começaria dizendo de que essa separação do lixo orgânico do lixo reciclável, ela deve ser já cultuada dentro da própria residência de cada cidadão, a exemplo de outros países que eu conheço, não é? que o recolhimento de lixo não acontece da mesma forma que acontece aqui todo dia, hora e etc. Então eu acho que essa separação do lixo orgânico e o lixo reciclável é muito importante que a população se eduque com relação a esse assunto e faça isso de verdade. O Sítio das Neves, que é o nosso grande aterro sanitário, ele já está esgotado. Então você vê que a gente recebe lixo da região metropolitana quase toda aí, o lixo vai para o Sítio das Neves e isso acaba produzindo um chorume que acaba desaguando aonde? No estuário. Daí essa poluição que a gente vê nas praias de Santos, sobretudo, não é? Que é mais atingida em função da saída do estuário. Então eu acho que um incinerador e uma compostagem também seriam bem-vindas. E esse incinerador, a gente escuta dizer que produz uma fumaça tóxica, que é isso e aquilo, etc. Mas hoje você tem tecnologia para evitar tudo isso aí, tá certo? Agora, a gente vê, por exemplo, em todos os condomínios que são construídos nos Estados Unidos, lá se usa um triturador nas pias de cozinha, onde esse lixo orgânico ele vai para o esgoto, ele não passa por uma caixa de gordura, evitando mau cheiro, evitando barata, enfim, tudo aquilo que gordura, uma série de coisas. E isso, evidente que essa cultura não é nossa, porque quando você compra um apartamento, ou você manda instalar o incinerador, porque ele não vem os construtores não colocam isso, não é? Mas eu acho que uma grande saída vai ser, através de toda a região metropolitana, a gente discutir esse assunto e instalar um incinerador de altíssima tecnologia, onde o lixo já vai chegar lá separado, não é? Um lixo que é rico, como eu diria. Então, tudo tem a ver com o próprio ambiente. Às vezes você fala, poxa, mas você colocar um incinerador vai perder muito emprego. Lê do engano, não vai perder emprego coisíssima nenhuma. O que nós precisamos efetivamente é cuidar das pessoas, não é? Cuidar da nossa gente e colocar isso de uma maneira
técnica muito eficiente para que esse pessoal que, de repente, acaba vivendo do lixo por uma série de razões, ele seja... a gente tem que direcionar e tem que fazer esse pessoal aí para gerar empregos para a gente tirar esse pessoal do lixo, de um modo geral. Perfeito. O Marcelo Moura, ele faz aqui uma pergunta com relação à política de despoluição das nossas praias. A gente tem aí uma questão séria com a balneabilidade das nossas águas e qual é a proposta do candidato para este setor? Bem, eu diria que começa exatamente com o chorume do lixo, não é? E depois com a educação dos frequentadores das praias, não é? Eu outro dia vi uma mensagem de um cidadão que estava em Bertioga, lá na Riviera de São Lourenço. Foi impressionante o que ele mostrou no vídeo dele, a sujeira na praia deixada pelos frequentadores de um modo geral, não é? Então, aqui em Santos, a gente não chegou a esse ponto, mas mesmo assim eu acho que essa poluição ela só vai terminar mesmo no momento que você não colocar mais lixo no Sítio das Neves. Tem que dar uma outra solução para o lixo, por causa do churume, evidentemente que isso, além do material orgânico que desce da serra, que produz exatamente o assoreamento de todo o estuário, que a gente vê aí o Porto brigando sempre por falta de dinheiro para fazer dragagem, etc. Tudo isso aí, acho que é um poluidor muito grande para as nossas praias. Então a gente tem que pensar culturalmente também, educar as pessoas de um modo geral. Perfeito. Nós temos outros áudios também. Vamos lá, vamos rapidinho, porque tem bastante coisa. Bom dia, Lúcia, bom dia ao Paulo, bom dia ao Geraldo. A minha pergunta para o candidato Baiardi é o que ele acha da atual administração e o que poderia ser melhorado na cidade de Santos, principalmente o centro aí de Santos, aí, que é o tópico aí das reclamações aí dos munícipes aí da cidade de Santos. Um abraço para todos, que vocês fiquem com Deus aí. Um abraço. Candidato, entendeu a pergunta? Não deu para mim escutar, mas repita, por favor. Quer colocar novamente? Coloca de novo, vamos colocar de novo, lá. porque... Bom dia, Lúcia, bom dia ao Paulo, bom dia ao Geraldo. A minha pergunta para o candidato Baiardi é o que ele acha da atual administração e o que poderia ser melhorado na cidade de Santos, principalmente o centro aí de Santos, aí, que é o tópico aí das reclamações aí dos munícipes aí da cidade de Santos. Um abraço para todos, que vocês fiquem com Deus aí. Um abraço. Encaixando já essa pergunta, o Rodrigo Belli também passou por aqui, colocou bom dia a todos, parabéns ao candidato pela coragem e lucidez da sua fala. Gostaria de saber dele o que acha da atual gestão do Paulo Alexandre. Bem, na verdade eu como munícipe, não é? E os outros possíveis 300 e tantos mil habitantes não estão satisfeitos com a gestão do atual prefeito. Eu acho que houve muitas coisas que poderiam ser evitadas e decisões mal tomadas e uma gestão que realmente atendeu muito mais os interesses políticos pessoais do que propriamente atendeu a cidade. Então, a gestão é sofrível, não é? E creio que a população como um todo não está satisfeita. Tanto é que a gente nota isso no momento eleitoral, que a gente percebe uma rejeição muito grande, muitas críticas, não é? Eu acho que o candidato do prefeito, como se diz na gíria, vai apanhar muito, porque realmente é uma missão, ele produziu uma dívida quase que impagável para o município, todas as iniciativas que tomou, não fez outra coisa a não ser produzir uma dívida muito grande. Sem dúvida, tem algumas coisas que estão bonitas, realmente, não dá para a gente... Ficou bonito, ficou agradável, etc, mas a que custo? Esse é que é o problema. Então fica sempre para o futuro prefeito, que vai ter uma verdadeira bomba relógio na mão. E aí, o ouvinte aqui do áudio, ele nos disse que fez um questionamento com relação ao centro de Santos. Qual seria a proposta para o centro de Santos? Olha, o centro de Santos, primeira coisa que eu acho que deve ser feita é o seguinte: separar o velho do histórico.
sobretudo em todas as construções, em tudo que existe de imóveis no centro de Santos, é preciso você separar isso, porque o centro de Santos é um centro já urbanizado, calçamento, luz, água, telefone, tudo aquilo que você precisa para você instalar aí as moradias e voltar, trazer para Santos aquele glamour de antigamente, os escritórios, os comerciantes, não é? O café, a bolsa, momentos históricos todos que devem ser aproveitados. Mas eu acho que o centro de Santos a gente tem que rever, não é? E nós temos que conversar com os proprietários de imóveis de todas essas regiões para que eles se sintam bem à vontade, se sintam interessados em ajudar e até vender esses imóveis para que a gente tivesse terrenos mais baratos para a produção de habitações mais econômicas, bem mais baratas para atender a população e tirar dessa carência de 20 mil habitações, mas isso não se faz da noite para o dia. Mas, de qualquer maneira, o centro de Santos, na minha visão, ele deve ser aproveitado para isso e aproximar o máximo possível o local da onde ele vive ao local do trabalho para evitar muita perda e sacrifício muito grande no transporte urbano. Perfeito. Parece que o Ricardo Bruno tem uma questão. Está por também, aqui né? também, Tá por vamos aqui. lá. Bom dia, Lúcia. Bom dia, bancada. Bom dia, candidato Beiardi. Me chamo Ricardo e estou aqui no José Menino. Como ex-trabalhador da área do transporte de cargas, a gente conhece bem o Porto de Santos ali. E a gente estava vendo que uma das suas propostas da sua plataforma de trabalho para a Prefeitura de Santos é estar mexendo no Porto de Santos. Como o senhor vai lidar, ou podemos dizer assim, com as empresas que ocupam áreas que eram públicas, tipo ruas? A Copersuca, a Rumo, entre outras empresas, fazem ocupação de ruas e acaba alterando todo o mapa das ruas do Porto de Santos. Como que o senhor vai trabalhar com isso? Deputado, entendeu a pergunta? Bem, o Porto de Santos é o maior empregador da região, não é? Produz, hoje os arrendatários estão pagando IPTU, não é? O imposto sobre serviço também, a grande fonte é exatamente o porto e o retroporto, não é? Quando eu digo porto, não estou me referindo só ao lugar de atracação dos navios. Eu me refiro ao porto como todo o retroporto, enfim, o sistema portuário, ele produz muita riqueza, apesar das dificuldades todas que a gente vem encontrando. Mas o porto, ele deve ser prestigiado pela prefeitura. Essa relação porto-cidade, de um estar sempre virado de costa para o outro, se eleito, isso vai acabar. Até porque a minha origem do trabalho, quando eu consegui a minha independência, foi exatamente trabalhando no porto e no retroporto. Então, eu acho que o porto deve ser discutido com a prefeitura, com o prefeito, que é a autoridade máxima da cidade, de forma que nós venhamos a tirar melhor proveito, não é, do maior porto da América Latina, porque é uma incoerência, um porto tão rico aqui, uma cidade realmente rica, e do outro lado, do estuário, a gente convive com as palafitas. Então, é um choque realmente, não é, de entendimento, como de um lado está tão bom e do outro lado péssimo. Perfeito. E isso tudo a gente vai ver. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta aqui. Bom dia, meu nome é Vladimir, estou falando de Santos. Gostaria de saber do candidato qual é a posição dele com sentido à regulamentação do transporte de táxi em Santos para proporcionar uma igualdade entre as duas categorias, táxi e motorista de aplicativo. Por que eu tenho que morar em Santos, o carro está licenciado em Santos e eles não? Tem gente que não é daqui, então a lógica indica que se você não é daqui, você não vai se empenhar. Ou eu estou errado? Nós tivemos essa pergunta ontem aqui dos ouvintes, que é a questão
a eterna rivalidade aí entre o taxista, né, que tem aí um encargo alto para ser taxista, e o motorista de aplicativo, que é uma realidade que tomou conta do mercado, e me parece aí dificilmente a gente vai ter uma cidade sem esses motoristas. Qual a tua proposta para terminar essa rivalidade? Bem, você sabe que quando o cobertor é curto, né, um puxa daqui, outro puxa de lá e etc. Eu acho que essa rivalidade ela abraça praticamente o Brasil inteiro. Quando vieram os aplicativos, hoje isso veio para o mundo, para o Brasil inteiro. Aliás, não é só no Brasil, em toda parte do mundo que você vai ver, você tem o aplicativo. Isso eu acho que a gente tem que conversar muito, não só com as lideranças do aplicativo, como a liderança dos taxistas, e para ver que solução a gente pode dar para isso com relação à regulamentação disso ou não, a exemplo de outras cidades que não conseguiram regulamentar absolutamente nada até agora, pelo menos eu não tenho conhecimento disso. Mas eu acho que nós precisamos... Eu tenho o hábito sempre de conversar com as lideranças. A mesma coisa eu faço na minha empresa, porque nós administramos 51 mil metros quadrados lá, com 300 funcionários, e nós temos diversas lideranças dentro da empresa, e de acordo com diversos setores de trabalho. A gente, melhor do que ninguém, são eles que ele deve saber, o sujeito que dirige uma empilhadeira ou uma máquina qualquer, ele tem muito mais experiência naquela conduta do que eu, que estou na administração de todos eles. Então, eu acho que abrir um diálogo que a gente possa tentar harmonizar essa relação entre os taxistas que são autorizados pelo município e os taxistas que são motoristas de Uber. Eu acho que tudo isso tem que passar por uma grande conversa e discutir o que a gente pode fazer em relação a esse assunto. Receita do bolo eu não tenho. Perfeito. O Antônio, um ouvinte aqui, ele manda uma pergunta pelo Facebook, né, e quer saber do senhor qual a sua visão, como é que o senhor enxerga essas 3 cidades que nós temos aqui: a praia, o centro e a zona noroeste. São 3 cidades que me parecem cidades distintas, cidades diferentes, e o olhar da administração nos últimos anos tem sido também diferenciado. Como é que o senhor enxerga isso? Bem, eu começaria dizendo o seguinte: os holandeses, tanto é que eles têm lá a representação dos Países Baixos. Os holandeses conseguiram fazer maravilhas na sua terra com uma grande parte do seu continente abaixo do nível do mar. Então, Zona Noroeste, por exemplo, nós temos que tentar tomar conhecimento das melhores práticas, das obras de engenharia que devam ser feitas para que a gente evite essas enchentes. Entretanto, no novo marco regulatório do saneamento, que abriu, inclusive, para a iniciativa privada empreender nessa área, nós temos aqui a Sabesp, que recentemente, questão de alguns anos, 2, 3 anos atrás, o prefeito assinou um contrato de 30 anos e que, com isso, produziu um prejuízo para o município de R$1 bilhão. Eu tenho dito que eu vou rever esse contrato, porque, segundo o marco regulatório, a Sabesp tem que cuidar da água, do esgoto, não é? Da drenagem, e está debaixo do seu guarda-chuva cuidar dessas enchentes todas, não é? E, no entanto, a gente vê que as obras da entrada da cidade ficaram bonitas, etc., mas a parte de subsolo, a parte de drenagem deixou muito a desejar, porque a gente já está vendo enchentes. Então, a Zona Noroeste, eu acho que carece até de uma conversa com especialistas holandeses para a gente ver o que a gente pode fazer na Zona Noroeste para a gente evitar essas enchentes. O centro, o senhor já falou,
Agora Sim. já acabou de falar da Zona Noroeste, praias. Bem, as praias, obviamente que não temos que... Os jardins são maravilhosos. A gente tem que... as praias hoje estão convivendo com muitos moradores de rua, muito consumidor de droga e etc, etc, que nós temos que acabar com isso, assistindo essas pessoas, está entendendo? E fazer com que a gente melhore esse ambiente da praia, porque você andar na praia, no calçadão, no período da noite, final da tarde, etc., a gente fica chocado de ver tanta coisa ali e de madrugada também. Então, as praias de Santos é o grande foco do turismo de baixa renda, que as pessoas, pela proximidade de São Paulo, de cidades circunvizinhas, etc., eles vêm. Nós precisamos fiscalizar, sobretudo, essa questão do uso da praia, do uso dos jardins, não é? Para a gente minimizar uma série de coisas, assalto, sujeira, poluição, uma série de coisas. Então, as pessoas muitas vezes evitam de tomar banho de mar em Santos, até em algumas situações de maré de quarto, maré de lua e etc., exatamente por causa da poluição que vem do Cídio das Neves, que é o churume do lixo que lá é depositado. Mas eu acho que as praias, elas são maravilhosas e nós temos que cuidar delas, porque isso é uma dádiva. Perfeito. Candidato, nós vamos mais uma vez para o nosso comercial. Antes disso, eu quero mandar aqui um beijo para os dois Marcos que estão por aqui, dizendo que excelente entrevista, excelente programa de jornalismo. Eu agradeço a todos vocês, tem bastante gente mandando mensagem. Vou pedir para vocês que mandem mensagem de áudio para a gente, que fica mais fácil de colocarmos para o candidato responder. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos já já. O cafezinho do Jornal Litoral é um oferecimento de Bagagem Moda Masculina. As melhores grifes em um só lugar. Bagagem Moda Masculina, Avenida Pereira Barreto, 16. Telefone 3289-6547. Na RTL 917, Jornal Litoral. Oferecimento Audi Center Santos e CDL Santos Praia. Audi A3 Sedan Prestige, com motor Turboflex de 150 cavalos e 25 kg de torque. Faróis Bichenon, bancos em couro, controle de tração e controle de cruzeiro com condição imperdível. De 152.990 por 132.990 e ainda financiamento com 60% de entrada e saldo de 24 vezes sem juros. Aproveite e venha conhecer a nova Audi Q3 com design e tecnologia renovados em condição imperdível. 60% de entrada e saldo em 24 vezes sem juros. Audi Center Santos, o Abraço Cubas 340. Telefone e WhatsApp 3877-2834. Perceba o risco. Proteja a vida. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. A Design Gallery só trabalha com as melhores marcas e tem tudo para sua casa. Cama, mesa e banho, faqueiros, eletro e decoração, chá bar e chá de cozinha. E para os noivos, até 10% da lista comprada é revertida em produtos Design Gallery. Azevedo Sodré, número 3, no Boqueirão e na Marechal Deodoro, 98, no Gonzaga. A Prevent Senior fez parceria com novas redes de laboratórios como Lavoisier, Del Boni e muito mais. Você que é beneficiário Prevent Senior pode telefonar e agendar
agendar seus exames diretamente nos laboratórios credenciados. Outra novidade é que a segunda via de boleto está disponível no aplicativo Prevent Senior ou no portal do beneficiário. Você pode ainda receber o código de barras por e-mail, SMS ou gravação digital. Acesse preventsenior.com.br e saiba mais. ANS 302147. ZYD 944 917. Rádio e TV Litoral Prevent Senior. Uma emissora Musicom Brasil. Acesse musicom.com.br. Na RTL 917, Jornal Litoral. Oferecimento Audi Center Santos e CDL Santos Praia. E agora, 8h05, estamos de volta com o Jornal Litoral. E agora, nesse momento, teremos pergunta de jornalistas para o candidato. Lembrando que as mesmas perguntas serão feitas a todos os candidatos que aqui estiverem no nosso Jornal Litoral. Quero dizer para o candidato Baiardi que estamos recebendo inúmeras mensagens aqui de áudio, que agora, depois, no próximo e último bloco, colocaremos algumas e vamos tentar responder o máximo possível, mas está aqui, gente, está tudo certo, estou anotando, vamos tentar colocar. Vamos lá, vamos começar com a Natalina Nini, diretora de jornalismo do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Vamos lá. Tem sido realizado com grande frequência na nossa cidade os chamados bailes funks ou pancadões. Os bailes do crime, que não tem nenhum tipo de autorização. É sabido também que segurança pública é uma obrigação do governo do estado. No entanto, o morador vive no município. Dentro desse cenário, qual seria a proposta que, se eleito, o senhor tem para uma parceria efetiva com a Polícia Militar, onde Polícia Militar e Guarda Civil Municipal pudessem trabalhar de uma maneira inteligente, com planejamento, para que esses eventos, se não pudessem ser de fato zerados, pudessem ser bastante minimizados? Vamos lá, candidato. Bem, eu quero dizer que eu sou um legalista. Tudo que é permitido com licenciamento prévio, etc., não tenho o que reclamar. Mas os exageros eu sou contra. E é tolerância zero. Mas ela citou a Polícia Militar. Eu vou dar um dado aqui. Nesses últimos 8 anos, o governo do estado de São Paulo, ele deixou de aplicar em efetivos, em equipamentos, em pessoal e etc., algo em torno de 430 milhões de reais aqui só na nossa cidade de Santos. Então, o governador de São Paulo está devendo e muito. Além de outra dívida que, se vocês me deram uma brecha, eu vou explicar o que é isso aí. Então, essa história de pancadão, esse negócio todo, isso vem acontecendo e a justificativa sempre é de que essas pessoas não têm onde se divertir, não têm qualquer tipo de lazer e etc. e tal. Muito bem, isso até certo ponto tem um fundo de verdade. Entretanto, os pancadões acabaram sendo uma grande oportunidade para o consumo e tráfico de droga, coisa que para mim é zero, tolerância zero. Nós vamos ver, com o auxílio da Polícia Militar e com o auxílio também da nossa Guarda Municipal, que, na minha opinião, ela deve ser armada, deve ser treinada, ela tem que ser um complemento da Polícia Militar. Eu acho que nós vamos realmente, não gostamos muito disso não, mas nós vamos conversar com essa gente para ver se é possível fazer uma coisa legal, uma coisa onde eles possam se divertir realmente. E segura, né? O Sandro Tadeu, repórter e colunista de política do jornal A Tribuna, mandou sua mensagem. Vamos lá. Em junho do ano passado, entrou em vigor a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público. Essa legislação obriga a criação de ouvidorias em todo o poder público e regulamenta prazos para que elas resolvam as reclamações do cidadão. Diante disso, eu gostaria de saber do candidato: qual a sua proposta para regulamentar essa lei no município? E como a prefeitura pode ser mais eficiente para resolver os problemas apontados pelos cidadãos? Eu não entendi muito bem a pergunta, me ajude, por favor. Existe uma regulamentação, uma lei recente que regulamenta, que obriga, inclusive, a ouvidoria
do poder público. O poder público é obrigado a ter uma ouvidoria para receber as queixas dos cidadãos, né? Ele pergunta, a pergunta dele está centrada justamente aí, né? Como é que o senhor pretende atender o cidadão nessa ouvidoria? Como é que a ouvidoria que já existe no município de Santos deverá atuar no seu governo, no governo Baiardi? Bom, a ouvidoria ela vai permanecer e eu acho que nós poderíamos criar um grupo de pessoas que fazendo parte dessa bancada, digamos assim, como nós estamos aqui, muito provavelmente, para que analise essa questão toda das reclamações, as deficiências, etc., etc., e a gente ter, digamos, uma Câmara que possa ser de notáveis dentro da prefeitura, secretariados, para que a gente possa analisar essas reclamações oriundas da ouvidoria. Mas é de suma importância a gente escutar a população. É isso aí. Vamos lá para o próximo áudio. Luciana Moledas, apresentadora da VTV. Vamos lá. Projetos relacionados à questão dos moradores de rua, que a gente sabe que é um problema que a cidade enfrenta há bastante tempo. Candidato, ela fala aí sobre a questão dos moradores de rua, que é praticamente o que mais se comenta hoje em dia aqui na cidade de Santos, né? Bem, eu fui infeliz numa outra entrevista que dei e que citei, se necessário for, nós teríamos uma internação compulsória, o que é inconstitucional. E eu já me redimi disso, peço desculpas de ter falado, mas quero acabar com os moradores de rua. Isso eu falei desde o início. No contexto todo, o que eu quero dizer? Gente, nós precisamos ter uma forma de assistir esses moradores de rua, sobretudo aqueles que consomem droga. Nós temos que tratar dessa gente. Entretanto, isso custa dinheiro. Nós precisamos ter recursos para esse tipo de coisa e uma equipe altamente especializada na condução dessa situação de moradores de rua. Todo mundo sabe que nós moramos aqui numa cidade fantástica, um povo super generoso, acolhedor. Então, os Jardins da Praia, de certa forma, é uma passargada para esse pessoal de morador de rua. Você tem água, tem isso e aquilo, mas a população não pode continuar convivendo com pessoas tomando banho, obviamente pelados muitas vezes em determinados horários, fazendo suas necessidades na frente de todo mundo, nos jardins de praia. Então, os moradores de rua devem ter um tratamento diferenciado, mas para isso nós precisamos de verba, precisamos de dinheiro, onde a gente vai ter que empreender para poder fabricar esse dinheiro necessário, geração de empregos, etc. Então, nós temos que aliar não só a assistência que será dada ao morador de rua, mas, sobretudo, fazer com que ele também trabalhe. Nós temos que recolocar essa gente no mercado, seja ele o trabalho mais simples, mais humilde, mas nós temos que levantar a estima desse pessoal também. Então, essa é a nossa ideia. Vamos lá, o próximo, LG Rodrigues, do Diário do Litoral. E meu questionamento fica a respeito de uma velha situação que vem piorando mês após mês há pelo menos 25 anos na zona noroeste de Santos, que são as enchentes. Com o passar dos anos, muito se falou de dragagem, drenagem de sedimentos, até mesmo recentemente, durante as obras do novo acesso da zona noroeste de Santos, Ave e Anchieta, e até piscinões já foram cogitados, e nos últimos 2 fevereiros, tanto de 2020 quanto de 2019, que foi talvez o pior da história na região, só o que se viu foi enchente, alagamento, casas invadidas pela água e muito prejuízo para quem mora na ZN. Eu queria saber isso, qual que é a estratégia para tentar conter ou ao menos atenuar os efeitos das fortes chuvas e tentar diminuir o prejuízo gerado pelos alagamentos da zona noroeste de Santos. Eu gostaria de saber o que o candidato pretende fazer a respeito, se já tem algum planejamento, alguma ideia para começar o mandato em 2021 já com isso em mente. Obrigado pela atenção. O senhor chegou a comentar já sobre a questão das enchentes na Zona Noroeste, mas efetivamente o senhor entrando, sendo o prefeito da cidade de Santos, o que é possível fazer logo de cara? Bem, aprender com aqueles países que sabem muito mais sobre essa matéria do que nós brasileiros. Porque, por exemplo, nós temos praticamente, a cidade de Santos está mais ou menos no nível do mar, não é?
Então, o Saturnino de Brito não é nenhum mágico. Ele fez aquilo que precisava ser feito na época e até hoje está aí. Entretanto, eu acho que a gente precisa procurar, vou citar de novo os Países Baixos, os holandeses, que são mestres nesse assunto. Nós precisamos discutir detalhes com relação ao que pode ser feito aqui em diques, em drenagem, enfim, tudo isso que é necessário para que essas enchentes sejam minimizadas. Agora, fica muito difícil quando há uma coincidência de uma maré cheia de lua e chuva ao mesmo tempo. Então, realmente, os alagamentos passam a ser quase que inevitáveis. Entretanto, você pode minimizar esse tipo de coisa. Então, na entrada da cidade, por exemplo, eu acho que ficou devendo exatamente essa questão de se evitar esses alagamentos. A obra, como eu disse, ficou bonitinha, com luzes e asfalto, uma coisa ou outra, mas o custo disso que não resultou satisfatoriamente à população dessa obra, nós tomamos um dinheiro emprestado caríssimo que vai nos custar ao município R$1 bilhão daqui a 20 anos, com o empréstimo que foi tomado na Caixa Econômica, não é? E, de repente, tomou um empréstimo de 290 milhões de reais na Caixa Econômica e o Estado de São Paulo nos deve 250 milhões do DAD, que é destinada ao turismo, etc., e poderia, eventualmente, parte desse dinheiro ser destinado para as enchentes e minimizar essa situação, porque o turista que vem de São Paulo no final de semana, com chuva, mar alto, etc., ele vai encalhar nesse alagamento aí. Então, a verba do DAD, ela precisa ser cobrada. Aí eu, se eleito, eu vou, no primeiro dia eu já vou, seu governador, me dá o meu que vocês estão devendo aqui para a minha cidade. Sem dúvida alguma. Então, essa questão de enchente, como eu falei anteriormente, isso, a Sabesp tem que se responsabilizar por isso, porque está na legislação nova do marco regulatório que eles têm que chamar para ver isso. Eu pediria o concurso, porque eu tenho uma relação próxima de alguns engenheiros de uma empresa, Boscalis, que foi a empresa que fez Dubai, que fez, por exemplo, Panamá, onde ficou muito interessada no nosso projeto de turismo receptivo na Ponta da Praia, com estação de passageiro e etc. Eu acho que nós poderíamos conversar muito com esse pessoal que está muito próximo da gente, para ter uma ideia do que é possível fazer um levantamento da Zona Noroeste, ver as suas necessidades nesse aspecto, tá certo? Porque a minha formação não é engenharia, eu tenho que recorrer daqueles que... Mas eu sou muito observador, muito. Candidato Santos tem aproximadamente uma dívida de 2 bilhões. Como é que o senhor faria para sanar essa dívida caso seja eleito? E aí o senhor está colocando uma série de questões sobre a questão do alagamento, centro de Santos, enfim, mas o próximo prefeito já entra com uma dívida bem grande, né? Eu aprendi com o meu vice, Valmir Nunes, de que ele riscou do dicionário dele a palavra impossível. Essa palavra não existe para ele. Então, o trabalho vai ser muito árduo, mas nós temos que começar a economizar. Isso é como uma economia doméstica. Você não pode gastar mais do que você tem, não é? Então, você vê, por exemplo, muitas pessoas com 4, 5, 6 cartões de crédito, porque exageram na dose de pegar dinheiro emprestado, porque o cartão de crédito não é nada mais, nada menos do que um crédito. Ele vai lá e vai querer pagar na frente. A mesma coisa no município, é muito fácil tomar dinheiro a crédito emprestado, longo prazo, e as dívidas vão se acumulando, porque está quase vencendo um contrato, paga um pouquinho, renova, é o cartão de crédito. Acaba não tendo fim, né? Então, nós vamos ter um trabalho muito árduo para colocar em dia essas dívidas, mas a palavra-chave é a seguinte: economizar, persistir e persistir. Deixa eu ir para uma próxima pergunta. O Zé Torquato, da Santos FM, está colocando aí uma pergunta, vamos ouvir. Em relação ao centro da cidade de Santos, que vem sofrendo um processo de degradação violento nos últimos anos. Quero saber, candidato, qual é a sua proposta concreta
para revitalizar o centro da cidade. Bem, diretamente eu acho que a gente tem que fazer com que o centro da cidade seja utilizado muito mais para residências de baixo valor, para que a gente possa atender a população mais necessitada com relação a esse déficit habitacional. Nós temos, por exemplo, ali no Paquetá, ali no mercado municipal, a gente tinha que transformar, não é? E fazer do mercado municipal o que foi uma cópia do Mercadão em São Paulo, que é mais do que conhecido, inclusive em termos turísticos. Nós temos que melhorar aquele entorno todo do Paquetá, onde hoje é muito comum você se deparar com um consumo de droga, enfim. Então, tudo isso, nós teremos uma equipe fazendo levantamentos e planejando. É preciso a gente planejar as ações. É óbvio que você não resolve uma coisa da noite para o dia. Você vai planejar e etc. Quais os melhores caminhos para você chegar, está entendendo? E economizar. Sem dúvida alguma, o dinheiro não cai do céu, então é preciso que a prefeitura economize ao extremo. Nós temos as OS daí que a gente precisa tratar desse assunto em termos de saúde. Nós temos muito dinheiro mal usado exatamente para facilidade. Como nós temos um orçamento de 3 bilhões e 400 milhões para o ano que vem, olha, isso parece ser uma coisa inesgotável, mas é. Ou então esse orçamento, na verdade, não sobra nada para aplicação em infraestrutura, porque está todo praticamente consumido, está entendendo, com outras dívidas e, na verdade, você tem que usar primeiro os de casa. Eu estou me referindo agora diretamente ao funcionarismo público. Primeiro os de casa, depois os de fora. Candidato, o senhor acabou de falar sobre a OS. Qual o seu posicionamento sobre essa questão das OS aqui na cidade? Bem, na verdade, essas OS, em função até da própria pandemia, em função das dificuldades financeiras que o município passa hoje, mas essas dificuldades financeiras, elas foram provocadas por uma má gestão, não é? Então, por exemplo, o Hospital dos Estivadores, você tem uma OS lá que cobra por paciente o dobro de um outro hospital benemerente, que é o caso da Santa Casa, da própria Beneficência Portuguesa. Então nós precisamos aproveitar aquilo que nós temos em casa, evidentemente, que é o estatutário, reciclar esse pessoal, vamos colocar pessoal e vamos acabar com esse negócio de OS. Vamos para o próximo aqui, o Humberto Chalub está por aqui também, da Boc News, vai mandar uma mensagem, vamos... Ao longo das últimas 3 décadas, empresas controladas pela administração municipal, como é o caso da Coab e Prodesan, geraram déficits sucessivos e já acumulam dívidas que, juntas, somam mais de 1 bilhão. Além de não cumprir os objetivos para os quais foram criadas, elas são criticadas por abrigar muitos funcionários favorecidos por indicações políticas. Caso o senhor seja eleito, como pretende agir para evitar que essas empresas continuem a sangrar recursos públicos dos cofres municipais? Ok, obrigado pela pergunta, até porque em casa, eu tenho um exemplo que eu posso citar aqui. Em função do movimento na nossa empresa, nós resolvemos abrir uma filial na Alemoa, onde nós investimos uma boa soma de dinheiro lá numa área alugada, para que nós pudéssemos minimizar o problema de estacionamento dos nossos veículos e ali gerar um outro polo de emprego na Alemoa, nessa nova filial. Num determinado momento, a minha sensibilidade me mostrou, quer dizer, me indicou que aquilo, num futuro muito próximo, seria inviável. Imediatamente, eu tomei a decisão de fechar essa filial. Recolhi todo mundo, fechei a filial. É a mesma coisa que eu respondi uma pergunta do gênero para o seu Nicolau Obeide, outro dia, sim, numa entrevista, disse, olha, você que é comerciante, você abre uma filial do teu negócio em determinado lugar, não é? E aí, em razão da má gestão do seu gerente, ou mesmo em função do próprio mercado, você começa a perceber que isso está dando prejuízo e etc, etc, o que você faz com essa sua filial? Ele respondeu, eu fecho.
Então, as empresas públicas municipais, Coab, CET e a própria Prodesan, que acumulam uma dívida de quase 2 bilhões de reais, a gente vai ter que olhar isso de uma maneira extremamente empresarial para que a gente possa dizer, bom, olha, isso aqui é viável, nós vamos enxugar, nós vamos melhorar e continua. Aquilo que não for viável economicamente, nós fecharemos. Não tem nem dúvida com relação ao município, não pode ficar acumulando prejuízo, a exemplo de Prodesan e essas outras empresas municipais. Aquilo que for viável de dar continuidade, a gente vai colocar a nossa experiência como iniciativa privada à disposição para que a gente possa viabilizar. Se isso não for viável, fechamos, da mesma maneira que eu dou exemplo agora na minha própria casa. A Prodesan, candidato, já foi uma empresa que teve um significativo muito grande aqui na cidade e hoje ela vem reduzindo aí a sua área de atuação. O que o senhor pretende fazer? Bom, como eu acabei de falar, cabide de emprego não é minha praia. Aqueles que efetivamente estão comissionados, aqueles funcionários, eles vão ser aproveitados na medida da necessidade. Então, o caso da Prodesan, por exemplo, que esse agora já fez o balanço, já está praticamente concluído com mais 12 milhões de prejuízo esse ano. Então, a gente vê esses prejuízos todos sendo acumulados na Prodesan, nós precisamos efetivamente analisar o que a Prodesan traz de bom para o município. Se não trouxer nada, fecha. Vamos pegar aquilo que você tem de estoque lá, são propriedades, eventuais equipamentos, etc, etc. Então vamos leiloar esse negócio todo aí e vamos fechar, porque é impossível o município continuar, não é, absorvendo esse prejuízo indiretamente. Perfeito. Mas nós temos mais uma pergunta aqui, candidato, que é do Filete. Eduardo Filete, aqui conosco. Filete vamos está lá. conosco aqui. Bom dia a todos da RTL, Rádio e Televisão Litoral. Boa entrevista com o Baiardi, um homem de sucesso e de bom coração. Gostaria de saber do candidato se ele pode falar sobre turismo náutico, se o turismo náutico é viável na Baixada Santista e principalmente em Santos, e nós podemos avançar. Bom dia a todos. Eduardo Ribeiro Filete, médico veterinário e professor. Entendeu a pergunta, candidato? Pode repetir um minutinho só? O que o senhor poderia fazer sobre turismo náutico? Ele está dizendo que o senhor tem... Okay. E até falando questão do turismo. O esporte náutico também, né? Náutico. Bem, antes eu queria aproveitar a oportunidade aqui e mandar um grande abraço para o Filete, sou um grande admirador dele e eu acho que pessoas como o Filete envolvidas na situação da cidade serão sempre muito bem-vindas. É isso que a população de Santos tem que perceber, quer dizer, as lideranças precisam discutir a cidade. Mas especificamente nisso é o seguinte, fazem 20 anos que eu persigo um projeto que é um waterfront, a exemplo da Ópera de Sydney, por ocasião da Olimpíada, Barcelona, por ocasião também da Olimpíada. Esse parque que vai englobar um turismo receptivo, ele vai também passar a ser uma estação de passageiros de navios com atracação simultânea de 3 navios. E esse centro receptivo, ele vai catalisar ali todos os pontos turísticos históricos da cidade, onde a gente pode planejar a participação dos turistas que vêm para um cruzeiro marítimo, aproveitar melhor o que nós temos de bom na nossa cidade. Então, esse projeto, ele é oriundo da nossa iniciativa, da nossa empresa, porque com o novo marco regulatório do sistema portuário, criaram a figura do TUP, que é um terminal de uso privado, a exemplo da DP World, na cidade de Santos, do outro lado do canal. Então, esse projeto é um projeto de um investimento da ordem de 3 bilhões de reais, sem um centavo do município, todo ele feito com fundos de investimento que nós já tivemos um contato,
Painelcast em inglês, não é? Ele já está aprovado pela Secretaria Nacional de Portos, debaixo do Ministério da Infraestrutura, e agora ele está na agência, que é a ANTAC, para a gente complementar com uma série de documentos, informações, inclusive meio ambiente, para que a gente possa tocar essa obra. E um detalhe, essa obra ela não mexe com nada da cidade, tudo que será feito ali será via marítima, não é? Desde a pedra, o concreto, areia, isso vem tudo pelo mar, tá certo? Nós temos aqui toda a área estuarina para poder utilizar isso, não é? Então, esse projeto realmente vai colocar Santos, a exemplo do Pelé e do Valmir, no conhecimento do mundo, não é? E a Boskalis, que eu citei há pouco, por uma firma holandesa que também utiliza a dragagem aqui, interessou-se muito para fazer essa infraestrutura, porque eles tomaram conhecimento do projeto através do agente deles aqui no Brasil, e isso já está na Holanda, sendo discutido por eles. Já tiveram conversando conosco na Transbrava por 2 oportunidades para a gente empreender, gerando riqueza, gerando outorga onerosa para o município, que é aquilo que a gente precisa para minimizar o problema das palafitas, porque dinheiro não cai do céu. Eu vejo muita gente prometer isso, aquilo, etc. Conversa fiada, desculpe, mas não é assim que a coisa funciona. Então, para a gente minimizar o problema das palafitas e dos menos favorecidos, nós temos que produzir dinheiro, produzir emprego, produzir riqueza, com outorgas onerosas, tanto nesse projeto, que é um projeto que vai gerar muito emprego, não só na época da construção, mas sobretudo depois, porque nós temos hotelaria, nós temos um parque de exposições, nós temos aí um centro de turismo receptivo. E algumas críticas chegaram, mas como? O município deve tanto, não sei o quê, como é que vai gastar dinheiro nisso? O município não vai gastar, ele vai ganhar, não é? Com a iniciativa privada e empreendendo sobre esse negócio. Eu não estou falando de um sonho, aliás, estou falando de um sonho que eu acalento há 20 anos, mas eu estou falando de uma coisa que já está aprovada na Secretaria de Portos Nacional. Não é? Perfeito. Candidato, eu vou pedir licença ao senhor mais um instante aqui, temos que ir para o nosso intervalo comercial. Dar um recadinho para vocês que estão participando, tem bastante mensagem ainda. Estamos ouvindo aqui durante o intervalo comercial também, vamos tentar colocar o máximo possível. Vocês que estão mandando áudio ou que estão participando conosco pelo Facebook, mandando suas perguntas, mandam um alô aqui para a gente pelo nosso WhatsApp 13 98216 9917 para participar do sorteio que vai ser agora no próximo bloco, o sorteio aí de um guarda-chuva personalizado aqui da RTL. Nós voltamos já já. O cafezinho do Jornal Litoral é um oferecimento de Bagagem Moda Masculina. As melhores grifes em um só lugar. Bagagem Moda Masculina, Avenida Pereira Barreto, 16. Telefone 3289-6547. Na RTL 917, Jornal Litoral. Oferecimento Audi Center Santos e CDL Santos Praia. Audi A3 Sedan Prestige, com motor Turboflex de 150 cavalos e 25 kg de torque. Faróis Bichenon, bancos em couro, controle de tração e controle de cruzeiro com condição imperdível. De 152.990 por 132.990 e ainda financiamento com 60% de entrada e saldo de 24 vezes sem juros. Aproveite e venha conhecer a nova Audi Q3 com design e tecnologia renovados em condição imperdível. 60% de entrada e saldo em 24 vezes sem juros. Audi Center Santos, o Abraço Cubas 340. Telefone e WhatsApp 3877-2834. Perceba o risco. Proteja a vida. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista.
Aqui você ganha muito mais. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Jet Frio Refrigeração Litoral. Aqui você encontra tudo em equipamentos, peças em reposição em refrigeração, comercial e industrial. Você que é técnico, gerente ou proprietário de supermercado, padaria, açougues, faça um orçamento com a equipe de vendas. Melhore sua refrigeração, economizando energia com equipamentos modernos e mais eficazes. São mais de 3.000 itens entre compressores, controladores digitais. Você, instalador ou técnico, temos a maior variedade de ferramentas à sua disposição. Temos estacionamento conveniado e entrega sem custo em toda a Baixada Santista e Vale do Ribeira. Não perca tempo, ligue agora, 13-3202-0400. Jet Frio Refrigeração Litoral, tudo pra você. Na RTL 917, Jornal Litoral. Oferecimento Audi Center Santos e CDL Santos Praia. 8h36, voltamos com o nosso Jornal Litoral, hoje conversando aqui com o candidato Bayardi, e aí temos agora uma série de entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Santos. Deixa eu dar um bom dia rapidinho aqui no nosso Facebook, que estamos deixando, tem bastante mensagem chegando no WhatsApp. Marcos Pasco Antônio está por aqui, Gabriel Rocha, Marcelo Moura está passando por aqui também, todos fazendo aí suas perguntas, candidato, mas muitas o senhor já até respondeu de alguma forma. A Maria Del Carme está por aqui também, Marcelo Cunha também por aqui, Silvia Paula por aqui também, a Vera Lúcia, o Cadu passou por aqui, a Arlete, seu Lupécio Mussi também assistindo, obviamente, aqui o Jornal Litoral nessa manhã de terça-feira. Ele colocou: o candidato, se eleito, vê a possibilidade de fusão entre CET e Guarda Municipal? Seu Lupécio Mussi, bom dia. Curto e grosso. Sim, vejo essa possibilidade. Mas eu queria fazer uma menção aqui, lembrando o meu avô, Hominídio Umbuzeiro, que foi chefe de trânsito aqui em Santos durante muitos anos, e eu tive o prazer de conhecer um amicício do meu avô, que na época existia a Guarda Civil, e a Guarda Civil, saudosa Guarda Civil, que algumas pessoas eu conheci, por exemplo, o meu colega já falecido, Marivaldo Ágio, não é? Mas quero dizer ao doutor Lupércio que o pai dele, o Canhoto, era muito amigo do meu avô, e partindo dele essa pergunta, nos leva numa memória há muitos e muitos anos atrás. Lupércio, um grande abraço para você. Que bom, que bom. Vamos voltar com as nossas perguntas, vamos lá, né, Paulo? vamos embora. Olha, tem bastante pergunta aqui, viu, Lúcia? Tá realmente aqui bem agitado o nosso WhatsApp. Eu tenho uma pergunta aqui de são vários os ouvintes que colocaram a mesma pergunta, né? Então eu escolhi a pergunta do Neto, 9741110. Isso. E nós vamos colocar no o ar Neto, agora. Vamos colocar a pergunta do Neto, porque ela resume a pergunta, a dúvida de vários dos nossos ouvintes. Bom dia, bancada. Bom dia, candidato. Gostaria de saber do candidato duas perguntinhas. O que ele acha absurdo nessa administração atual e o que ele pretende fazer para mudar essa situação? E se ele acha que está claro e transparente a prestação de contas que a Prefeitura disponibilizou no site em relação aos gastos com Covid. Prestação de conta essa que os vereadores aí não quiseram formalizar uma fiscalização mais rigorosa. Quer dizer, resume bem, porque vários ouvintes passaram aqui, em alguns momentos, essa mesma dúvida, né? Como é que o candidato enxerga, né, a atuação da atual administração e qual a diferença
básica entre a atual administração e uma possível administração do Baiard? Bem, eu vejo com muito pesar isso, porque hoje nós somos um verdadeiro Big Brother e querer esconder da população alguma coisa que não foi bem feita, ela pode demorar um pouquinho, mas o pessoal acaba, obviamente, descobrindo. E eu acho lamentável, não é, que o prefeito não tivesse aberto essas contas do Covid, porque quem não deve, não teme. Então, eu acho que isso foi realmente uma atitude completamente errada da administração, e ainda teve a participação da Câmara, não é, que manteve o voto do prefeito. Então, isso tudo está mais do que aberto aí ao conhecimento da população, mas eu acho deplorável essa negativa de abrir as contas do Covid. Se não está abrindo é porque alguma coisa não está bem no reino da Dinamarca, como dizia o ditado popular. Perfeito. Olha, o Adolfo do Campo Grande nos manda aqui uma questão também. Bom dia, Lúcia. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes. Eu queria fazer uma pergunta ao candidato Baiard. Como que ele vai conseguir governar a cidade e administrar a cidade se ele não tiver a Câmara do seu lado? Se vendo que a Câmara é um balcão de negócios do prefeito. Um abraço. Bom, essa é a opinião do ouvinte, né? Nós aqui sempre questionamos esse relacionamento entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo aqui na cidade, né? Como é que o senhor pretende administrar? Como será esse relacionamento do prefeito Baiard com a Câmara de Santos? Bem, eu acho que todos nós somos santistas e eu creio que todos estejam imbuídos a ajudar a cidade, não é? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é respeitar a opinião dos vereadores, sem dúvida alguma, não é? Mas a caneta com tinta está na mão do prefeito. Então, as decisões, elas, antes de serem tomadas, a gente vai ter que discutir isso com os vereadores de uma maneira bastante propositiva, republicana. Isso é muito importante, não é? Porque o município hoje passa por grandes dificuldades financeiras e não tem sentido você manter aí um quadro de comissionados da maneira que está sendo feita. Eu espero que a nova Câmara ela seja sensível à necessidade da cidade, sobretudo, e não do prefeito, porque eu não sou carreirista, eu não tenho a menor pretensão de ser um político de carreira. Então, eu muito provavelmente serei prefeito por um único mandato, e não mais do que isso. Então, essa liberdade que eu tenho para poder fazer as coisas, evidentemente que vai ser muito importante na discussão com a Câmara. E eu espero que os vereadores eleitos trabalhem muito mais para a cidade e menos para ele próprio. Nós temos mais um ouvinte aqui mandando mensagem para a gente, vamos ouvir. Bom dia, Paulo, bom dia, Rádio Litoral. É o Celso. Gostaria de perguntar ao candidato Baiard e lembrá-lo também que a Guarda Municipal de Santos ela foi feita para cuidar dos patrimônios da cidade. Hoje em dia eu não vejo eles fazer isso, né? Hoje eles estão bem aparelhados até, né? Com cachorro, com tudo, até com arma. Mas os patrimônios estão tudo largados aí na cidade, muitos vândalos pichando monumento, arrombando escola. Gostaria de saber como que ele pretende resolver esse problema e cuidar mais do nosso patrimônio. Bom dia, obrigado. Em primeiro lugar, eu vou prestigiar a Guarda Municipal, aumentar a dotação orçamentária da Guarda Municipal. A gente estimou algo em torno de entre 3 milhões e meio e 4 milhões para a Guarda Municipal, reciclá-los,
Vamos preparar a Guarda Municipal, inclusive treiná-la para ser armada, que nós vamos armar a Guarda Municipal. E eu, na minha concepção, eu acho que a Guarda Municipal é coadjuvante da própria Polícia Militar. Como eu disse há pouco, que a Polícia Militar está devendo investimento, não só em efetivo, mas em equipamentos para Santos nesses últimos 8 anos, nós temos que efetivamente fazer com que a Guarda Municipal ela aumentar o seu contingente, melhorar a sua capacidade de visualização da cidade através de câmeras, através de equipamentos de ponta, para que a gente possa, apesar de um reduzido número de guardas municipais, nós serem mais eficientes naquilo que no trabalho que eles devem fazer com relação à proteção não só do patrimônio do município, mas até a segurança das pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Nós vamos trabalhar muito forte em cima da Guarda Municipal. Perfeito. Tá, vamos ao próximo ouvinte que mandou uma mensagem aqui pra gente. Meu nome é Alexander, eu sou do bairro da Pompeia. Gostaria de saber do candidato, se ele eleito, o secretariado vai ser escolhido por ele pela capacidade ou vai existir aquela troca que a gente sabe que existe entre partidos? Está aí uma boa pergunta, candidato. Bom, olha só que coisa interessante. Eu, de repente, andei pensando, fiz alguns comentários, aliás, até indevidos, porque eu não devia estar comentando isso fora de casa, né? Mas mesmo assim, eu pensei muito com relação à escolha desse secretariado, porque nós temos um curto espaço de tempo entre o final do segundo turno, propriamente a definição da eleição, e a assunção do poder dia 1º de janeiro. Então você tem muito pouco tempo para você resolver esse assunto. Mas com certeza o nosso secretariado, se eleito, vai ser um secretário de ponta. Vai ser um secretariado técnico, absolutamente confiável, um secretariado que vai trabalhar em benefício da cidade. Essa história de trocar secretaria por voto na Câmara não é meu feitio. Eu acho que nós temos outros meios de convencer os vereadores para que eles possam ajudar a cidade. Então, secretariado, inclusive, a gente está pensando seriamente em fusão de alguns secretários, né? Embora eu tivesse dito que vou criar a Secretaria do Idoso. E mais, no Hospital dos Estivadores vou criar o Departamento de Geriatria. Isso está carimbado, proposta minha, promessa minha, e se eleito eu vou fazer isso, não é? São 100 mil idosos que nós temos em Santos. Aliás, eu num vídeo que eu estou postando aí, deve estar por aí já para ser lançado, eu estou, inclusive, falando, me dirigindo diretamente aos idosos, não é? Porque quem vai cuidar dos idosos daqui para frente sou eu. Porque nada melhor do que eu cuidar de mim mesmo, é evidente, que eu estou com 80 anos, não é? Porque todo mundo quer cuidar dos idosos, mas na verdade nem sempre isso acontece. Então agora, com o idoso na prefeitura, os meus amigos contemporâneos, idosos, vocês podem ter certeza de que essa secretaria vai ser criada, como também o departamento de geriatria. Então, por favor, eu tenho escutado que os idosos não estão a fim de votar, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu estou pedindo diretamente aos meus contemporâneos, os idosos, votem porque vocês terão a oportunidade de ter um idoso na prefeitura. Vamos ao próximo áudio, a Carol está por aqui também, vamos lá. Bom dia, JL. Primeiro eu gostaria de falar que quero participar e ganhar do sorteio do guarda-chuva exclusivo. E para o candidato que diz ser do esporte, eu queria saber qual que é a proposta efetiva e quais são os planos de fato que ele pretende para implementar
o esporte na cidade, porque o que a gente percebe é que as ações sempre se centralizam principalmente na região da Orla. Então eu queria saber como que ele pretende fazer com que as crianças e jovens da Zona Noroeste, da área continental, possam acessar, por exemplo, escolinhas de surf gratuitas na Orla. Como que ele pretende fazer com que tanto Rebouças quanto Arena Santos possam ser locais de treinamento e de fomento de cultura, lazer e esportes, onde você possa promover os nossos jovens e crianças a futuros atletas, a melhores cidadãos, que contenham e que aprendam questão de valores como frustração, competição, superação e até mesmo uma profissão. Era isso, bom dia a todos. Uma excelente pergunta da Carol. Bem, lógico, para você forjar esportistas de ponta, isso tem que começar nas escolas, tem que começar por baixo, começar com a educação física de uma maneira na grade escolar, insistir com a educação física, não é? E não só educação física, mas lúdica, com lazer, que é uma maneira das crianças gostarem de fazer aquilo, não é? Eu não convidei, por acaso, um ícone mundial do pedestrianismo, que é o Valmir Nunes, que é bicampeão mundial ultramaratonista. Então, ele vem como técnico, com uma cabeça voltada ao esporte de ponta, mas que devem ser cultuados já no início nas próprias escolas. Então nós temos um plano sobretudo nos canais, que é onde o pessoal normalmente costuma se dirigir à praia, colocar equipamentos para as crianças. Isso tenho escutado algumas senhoras dizer: poxa, meus filhos não têm onde brincar na areia, etc. Então nós vamos colocar equipamento não só na areia, mas nós vamos voltar para a Zona Noroeste, que também está precisando muito mais do que a praia, porque ele não tem a praia lá. Pelo menos o pessoal aqui tem praia, lá não tem. Então ele tem que se deslocar para cá para as crianças brincarem em algum tipo de equipamento. Nós vamos fazer um levantamento dentro da Zona Noroeste, de forma que a gente achar a localização correta para a gente ter esse empreendimento de equipamentos de diversão e etc, em locais apropriados para isso. Mas eu tenho um sonho de ver as crianças da escola básica e da fundamental começar a cantar antes de entrar na aula, e sobretudo o hino nacional. Perfeito. Nós precisamos começar, reviver esse patriotismo. Reviver não é só dizer: sou verde e amarelo. Verde e amarelo é para ir no campo de futebol, mas nós temos que fazer isso antes do campo de futebol. Ele tem que entender e conhecer esse tipo de coisa. Perfeito. Olha, o Robson, que também está aqui com a gente, ele diz o seguinte: senhor Baiardi, o senhor é a favor de moradias no centro de Santos ou a favor de empresas no centro de Santos? E como se faria isso? Qual a sua proposta para estimular esses dois setores? Bem, eu sou a favor das duas coisas, tanto moradia como revitalizar o comércio de Santos. Tanto que nós temos uma ideia de uma verba da própria prefeitura para socorrer esses pequenos micro comerciantes, empreendedores, etc., socorrer esse pessoal todo, não é? Que praticamente a pandemia acabou com eles. Nós vamos cadastrar todo mundo, nós vamos saber efetivamente o que nós vamos dispor de verba para ajudar esse pessoal todo. Então, como eu disse anteriormente, hoje as pessoas que trabalham aqui em Santos moram muito distantes, muitas vezes levam 1h30, 2 horas para chegar no seu emprego. Nada melhor do que a escola perto da sua residência, o trabalho perto da sua residência, para que nós possamos perder menos tempo na condução, para que eles tenham mais tempo para se divertir, para trabalhar, horário de almoço com um pouco mais de tranquilidade, enfim. Eu acho que o centro ele tem possibilidade e área suficiente para a gente desenvolver um planejamento
não é? Isso, evidentemente, nada se faz se não tiver o concurso muito próximo, muito discutível com a iniciativa privada. Porque está cheio de proprietários de imóveis no Centro Velho que não sabe o que fazer com os imóveis. Eu sou um deles, eu tenho um armazém na Rua do Comércio que está nascendo uma árvore no telhado. Eu, de propósito, de vez em quando vou lá e fotografo para ver o tamanho da árvore. Não vou cuidar. Do meu lado está um cidadão que é reconhecido mundialmente, chamado Edson Arantes do Nascimento, que é meu vizinho de parede, que também não sabe o que fazer com aquilo, porque a restauração e a obra para você fazer aquilo habitável vale muito mais do que o imóvel, exatamente. Olha, tem uma pergunta aqui do Lafita, ele diz o seguinte: caso o senhor não ganhe a disputa, né, o senhor faria uma associação com o vencedor para ajudar a melhorar a cidade com os seus projetos? E ele diz que quer ganhar o guarda-chuva, Lúcia. Já está na disputa, Lafita. Bom, o foco do nosso livro, que levou um ano para ser feito, o objetivo é exatamente esse, discutir a cidade. Não tenho por que não dar continuidade nessa minha, essa minha sina, essa minha vontade enorme de querer fazer de Santos uma cidade próspera, uma cidade agradável, voltar a Santos, dar a Santos aquilo que ela merece. Então, o meu propósito é esse. Não vejo, obviamente, se não for eleito, coisa que para mim é improvável, porque eu estou determinado a ser eleito, não é? Mas, obviamente, da mesma maneira que você joga na loteria, não é? Você joga, quem não joga não tem possibilidade de ganhar. E eu, se não saio candidato a prefeito, não tenho possibilidade de ganhar. Então, eu estou determinado, mas o vencedor, se não for eu, pode contar comigo, porque eu, na minha própria atividade profissional, eu tenho um currículo não só de benemerência, mas de ações voltadas ao benefício da nossa cidade. Perfeito. Temos mais um áudio também chegando por aqui, vamos ouvir. Bom dia, Litoral FM. Bom dia, Lúcia. Meu nome é Nilson, falo de Balneário Camboriú. Sou natural de Santos, vivo há 23 anos aqui em Balneário. Eu quero achar que o pronunciamento do candidato Baiardi é excelente, conforme ele se refere à Secretaria do Idoso e um atendimento no hospital geriátrico. Pois aqui, Balneário Camboriú, nós temos esse atendimento e é excelente as pessoas com idade avançada. Essa ideia do candidato Baiardi é fabulosa. Espero que todos os idosos em Santos possam contribuir votando para ele, porque nós necessitamos. Um abraço a todos, um bom dia. Nilson Santista de Balneário Camboriú. Obrigado. Bom dia, Nilson, para você. Parabéns aí, Balneário Camboriú, uma delícia. Vamos lá, candidato. Bem, mais uma vez eu quero me dirigir aos meus contemporâneos. Por favor, você idoso, não fique em casa. Venha votar, por favor, e preferencialmente no B14, porque com certeza, com a ajuda dos idosos, vocês vão ganhar muito. E isso eu garanto a vocês. Não sou um homem de promessas, sou um homem de realizações. Haja vista, modéstia à parte, o sucesso da minha empresa. Perfeito. Candidato, estamos chegando aqui já no finzinho, né, Paulo? Exato, agora já são 8 horas e 58 minutos. Vamos deixar esses minutos finais aqui para suas considerações finais. Bem, inicialmente eu quero agradecer o Pércio, o Cláudio e a bancada pelas gentilezas e pelo espaço que tem nos dado aqui. Não é a primeira vez que eu venho aqui. E com isso eu espero ter tido competência, aproveitando essa oportunidade, para me dirigir ao eleitorado santista, não é, com algumas ideias. E eu os convido também para conhecer o nosso site, onde nós temos lá toda a nossa programa de governo, que é o www.baiarumbuzeiro.com.br. Sejam bem-vindos a esse site, estamos à disposição. Nós temos lá uma página no site onde
Com muito prazer vamos receber não só algumas sugestões, mas também algumas críticas, se forem necessárias, para uma correção de rumo. Porque de rumo eu acho que vocês devem ter conhecimento, que eu entendo, porque eu sou velejador. Tá certo. Tá Bom, certinho. nós abrimos aqui o Jornal Litoral de hoje falando que todas as pessoas que participassem conosco pelo nosso WhatsApp estariam aí concorrendo a um guarda-chuva exclusivo aqui da RTL, um super bonito e enfim, né? Então nós vamos fazer esse sorteio agora. Eu vou pedir para o candidato escolher um número do 1 ao 27, por favor. Adivinha? 14. Então, número 14, eu vou ver aqui direitinho quem é o número 14 aqui da nossa lista e já passo. Enquanto isso, o Paulo vai falando aí na verdade, considerações a gente está finais. chegando já. Eu quero agradecer o candidato pela disposição de estar aqui conosco. É muito importante que o ouvinte tenha essa visão mais ampla do candidato. Essa foi a proposta da rádio, a proposta do Cláudio, do Lupécio, de trazer o candidato humano, de trazer a pessoa santista, a pessoa que realmente gosta da cidade, que está aqui com a gente, para que o ouvinte tenha essa visão do candidato. Evidentemente, conhecer também as propostas. Muito obrigado pela sua presença, né? Está aqui acompanhado, quero fazer menção aqui ao Rodolfo Amaral, que está aqui ao lado também, acompanhando o candidato. Muito obrigado pela presença, obrigado, Cláudio. E também, Lúcia, quem é o feliz ganhador? Que já mandei mensagem, ele está digitando. Cadu, o Cadu está por aqui conosco, o telefone começo 98181. Ele mandou uma mensagem de áudio pra gente, foi sorteado, ele era o número 14. Então o Cadu que daqui a pouquinho vai me passar seu nome completo, o RG, e venha buscar em até 2 dias úteis aqui na Rádio Litoral. Candidato, quero agradecer muito a sua presença aqui, espero que tenha gostado, espero que tenha sido bem recebido por nós. Agradecer a todos vocês que participaram conosco pelo Facebook da Rádio Litoral, @Litoral FM Santos, e a todos vocês que participaram mandando suas mensagens no WhatsApp. Amanhã estaremos de volta às 7 horas da manhã com um novo candidato. E vamos lá. Até lá. Tchau. Esse foi o Jornal Litoral na RTL 917. Oferecimento Audi Center Santos e CDL Santos Praia. As músicas que fizeram história e os hits do momento.